Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, mais um bate-papo internacional aqui, direto de Paraguai, com o Vladimir Pessoa, gerente comercial da Mercúrio. Tá? Ele participou com a gente aí na iniciativa O Futuro das Empresas Gráficas Pós-Covid, e ninguém melhor, né, do que um dos que participaram dessa iniciativa, que durou todo o mês de maio, para falar um pouco sobre exatamente o que se espera e o que ficou disso, de toda dessa informação que a gente trocou durante esse mês, e quais são as estratégias agora para superar essa crise, que começam agora com a flexibilização na maioria dos países. O Paraguai foi um dos primeiros a fazer lockdown, já está retomando já há algum tempo. O Vladimir vai poder nos contar um pouco dessa história aí. Ok, Vladimir, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí, por ter aberto uma brecha na sua agenda. Sei que não deve estar fácil aí para retomar com todas essas crises, né, latino-americanas que nós sempre temos uma sobre a outra, né? E dessa vez é uma pandemia global, né? Dessa vez não é exclusividade nossa, né? Pelo menos a culpa dessa vez não foi nossa, né? Muito prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Contem sempre conosco. A intenção é compartilhar experiências e crescer, evoluir sempre, né? Assim como você dizia, Paulo, o Paraguai, por ser um país pequeno, ele teve uma acertada muito grande quando foi um dos primeiros a fazer lockdown e limitar movimentos internos e externos. Até agora a gente está com a fronteira fechada. Eu tinha, inclusive, férias agora para final de junho, que tinha um casamento de uma sobrinha nossa em Recife, e foi cancelado, principalmente pela pandemia, e também até hoje, por exemplo, se abre as fronteiras, minha passagem vai ter que ser renegociada, porque não se retomou nem nada isso aí. Ou seja, nós temos que nos adaptar. Está muito em voga aquele livro lá dos anos 2000, quem levou meu queijo, que os ratos eles se adaptavam mais do que os humanos. Mas eu acho que a palavra-chave nesse momento é adaptar-se às condições gerais. Condições de mercado, condições de vida, condições de saúde. Inclusive, falando de saúde, é uma coisa muito interessante, porque os hospitais estão vazios. Os pacientes não querem ir para o hospital, ainda com problema de infecções ou coisa parecida, quer se tratar em casa, fazer videochamada com os médicos, justamente porque entrou na cabeça do mundo em geral que essa pandemia ela é muito mais grave do que qualquer outra doença. Então, é meio engraçado, porque eu operei o joelho em outubro, eu fiz uma artroscopia no joelho esquerdo e fui consultar meu médico. Olha, eu quero ir para fazer um exame para ver como está, estamos quase 6 meses da cirurgia. Ele disse, não, rapaz, olha, aí fala mesmo por videoconferência, você está assim, está daquele jeito, não sei o que, eu passo o remédio aqui mesmo, você compra... Puta, você mesmo está querendo assim, eu digo, eu quero me proteger. Eu digo, ok, feito. Que é isso, ele está se adaptando à situação. E isso tem que ser com todos, né? Para você ter ideia, depois que começou a dar bons resultados o tratamento da pandemia, para que vocês tenham ideia, infelizmente no Brasil hoje em dia temos quase 37 mil mortos. Sim. No Paraguai, somente 11. Não dá para comparar a população do Paraguai com a população do Brasil, né? O Brasil são 200 milhões, no Paraguai são 6 milhões e meio. Só que temos no Brasil 700 mil infectados, ou casos positivos, e no Paraguai estamos com 1.100, 1.200. Com a grande maioria dos infectados vindo do estrangeiro. Basicamente do Brasil, da Argentina e do Chile. Os 2 primeiros casos no Paraguai foram pessoas que vieram do Equador e do Chile,
E isso foi muito bem monitorado e foi dando bons resultados. Agora, o aspecto econômico. Todos dependemos do movimento da economia para cada tipo de indústria ou de comércio ou de qualquer ramo de negócio. Quando a população está em pânico, porque houve um pânico que agora vai se estabilizando a situação, ficou com um temor tamanho que, ao princípio, se corria para os supermercados para comprar o que necessitava e até o que não necessitava para estocar, pensando que ia faltar. Então, o que aconteceu? No primeiro momento aconteceu isso, houve um controle muito grande, não houve desabastecimento, e graças a Deus nós estamos saindo já da quarentena, indo para a segunda etapa da quarentena inteligente, onde shoppings, mercado não essencial já estão abrindo, sempre tomando medidas de controle de lavada de mão, medida de temperatura, volume de pessoas em cada setor. No ambiente gráfico em si, nós, como dizíamos, um dos maiores clientes do mercado é o governo, é o Estado. A licitação de kits escolares, ou seja, o que é caderno, pastas e demais, que isso ocupa aproximadamente 25% a 28% de nosso orçamento anual, ela já foi solicitada os preços de referência, nós já passamos, o governo confirma que vai haver essa licitação. Temos uma outra licitação de livros também que fomos adjudicados, como diz aqui, que ganhamos a licitação. E essa, por incrível que pareça, com contrato assinado, inclusive, nós não temos ainda os arquivos, justamente porque eles estão revisando os arquivos, principalmente dos livros de estudos sociais, para poder fazer uma coisa mais atualizada, falando de pandemia. Uma coisa que sempre fazemos, inclusive semana passada nós tivemos auditoria externa do sistema de gestão de qualidade, que a Mercúrio tem a ISO desde 2015, que na análise FODA de fortalezas e oportunidades, ameaças do sistema, nós nunca falamos de ameaças de pandemias. Sim, verdade. Ninguém esperava isso, né? Então, a gente vai ter que começar a considerar também pandemias ou algo similar, porque pegou todo o mundo, com todas as letras, de calças curtas, né? Sim. Desde os países de primeiro mundo até os países de terceiro mundo. Agora, a recuperação do mercado paraguaio, por ser menor, um mercado menor que é do Brasil, ela vai ser muito mais rápida. Muito mais rápida porque é um país que depende muito do agronegócio. Esse ano, a colheita de soja está sendo muito importante. Sim. A China é um grande comprador, apesar de que o Paraguai não tem relações com a China continental, porque ele é um dos poucos países que reconhecem Taiwan. Taiwan tem uma aliança com o Paraguai muito grande. Existe muitos investimentos, inclusive em Taiwan acá. Mas o mercado de exportação de soja do Paraguai está de vento em popa. Uhum. É o que deu uma segurada. Na sexta-feira eu tive reunião com um cliente nosso de carne, produtor de carne, e ele disse que tinham fechado negócios com exportação para a Rússia, e inclusive pediu desenvolvimento de caixa de hambúrguer e tudo mais que estamos fazendo. E o mercado começa a se mexer, né? Começa a se mexer porque é uma necessidade. Nós temos que gerar porque é um país mediterrâneo, ele está no centro da América do Sul,
que temos obrigatoriamente de trabalhar de uma forma distinta dos outros países. Claro, o sistema impositivo do Paraguai ele facilita muitíssimo isso aí, porque, graças a Deus, não tem uma complexidade que está no Brasil, que você tem ICMS, PIS, CONFINS e demais impostos, que isso dá um peso muito grande na estrutura de custo de uma empresa. Mas, no Paraguai, aqui temos IVA e o imposto de renda sobre o lucro da empresa ao final, que é 5%, ou seja, 10% de IVA mais 5% de imposto, ou seja, é muito pouco em relação ao que é Brasil. E isso dá uma característica de muito competitividade para trabalho de exportação. Tanto é, como eu tinha comentado no chat, que nós conseguimos exportar e temos um cartel que vai em crescimento, graças a Deus. Estamos exportando para o Chile, nós fazemos caixas de pisco, que é aquela cachaça de uva. Fazemos exportação para o Panamá, para caixas de rum. Já exportamos para o Brasil ano passado, depois de uma freada, livros exportamos para o Brasil. E para a Argentina, que é um mercado que, ao pé da letra, a primeira coisa que se diz é, olha, cuidado com isso e tudo mais, tem se comportado bastante bem, cumprindo com os pagamentos demais. Estamos exportando tanto packaging quanto editorial. Estamos com um projeto de exportar packaging, inclusive para a Espanha, porque lá a empresa que nós exportamos packaging para a Argentina, ela é uma multinacional espanhola. Certo. E conseguimos desenvolver esse packaging, é um packaging altamente especializado, que isso levou, no processo de homologação, levou 2 anos, e hoje já vamos pela 5ª exportação, né? Então, e confirmando que essa semana vão enviar um novo pedido, seria a 6ª exportação. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer que é um projeto meu que brigamos muito para trazer isso. Altas exigências, eles obrigavam que nós tivéssemos ferramentas, as facas todas de Marbat com chapa fresada, que é de alta precisão. Isso implica um investimento muito alto, mas que está dando retorno, né? Está dando resultado, e isso é uma coisa que estamos na briga. Uma característica importante do grupo Sucolilho, a que pertence Mercúrio, é que o diferencial da Mercúrio é que ela não é, apesar de ser de um grupo de empresas, que é de um só dono e das 3 filhas dele, apesar de que ele já até faleceu, todo o sistema da Mercúrio é por sistema de resultado, sistema de gestão. Nossos maiores concorrentes aqui no Paraguai são gráficas familiares, apesar de que cresceram muito, mas é gráfica que depende do esposo, da esposa, do filho, da mãe ou coisa parecida. E esse tipo de coisa não existe na Mercúrio. A Mercúrio tem uma estrutura que tem um gerente geral, tem um gerente comercial, de produção, o administrativo financeiro e o de logística, que faz a parte de importação e exportação e manejo de estoque e demais. Todos os meses nós nos reunimos, e agora estamos fazendo reuniões remotas, para apresentação de informes de gestão e ver as medidas de mitigar ou de diminuir os desvios. Tanto é que a gente deu uma revisada importante no que era nossa meta de faturamento para esse ano, já convidado pela Covid, que vejamos como impactar, e tomamos uma meta já distinta, e está dando resultado, porque nós vemos de uma mudança obrigada desde 2017, quando o nosso maior cliente, nós tínhamos uma estrutura que trabalhava com 50% da faturação, basicamente, para um só cliente, que era um cliente de tabaco, que nos exigiu muito investimento em tecnologia. Tanto é que, para você ter ideia, nós temos 4 porta e vinco, bobs, todas bobs,
2 de hot stamping, 3 impressoras, Heidelberg, uma de 8, uma de 5, uma de 4 cores, e todo pegadora Bobst, estação de corte, guilhotina, tudo isso muito focado no mercado de packaging de tabaco. Então, o que acontece? Quando esse cliente, por questão política, se afastou do Grupo Socolídio, tanto é que ele tem 20 empresas, e as 20 empresas dele não fazem negócio com as 25 empresas do Grupo Socolídio, nos deu um chamado de atenção para apontar outros mercados. A política do grupo sempre foi diversificar riscos. Tanto é que o diferencial da Mercúrio é que ela não é especializada somente em packaging. Ela faz livros, faz revistas, faz cadernos, livros de conto, livros educativos, packaging muito forte aqui, que é packaging de erva mate, que aqui se usa muito como tererê ou mate, que seria algo similar ao chimarrão, só que a erva é um pouco diferente da erva do Brasil. E packaging de tabaco, que é muito especializado, que é uma indústria que nos princípios dos anos 2000 chegou a ter 30 indústrias tabacaleiras e hoje em dia tem entre 8 a 10 indústrias. Outra indústria que está crescendo bastante aqui e que inclusive tem uma marca importante no mercado brasileiro, que é a de tabaco de narguile. E inclusive se vê os lounges. Cresceu muito aqui no Brasil, né? Sim. E tem uma marca que nós fazemos para eles, que se chama Zomo, ou Zomo, Z-O-M-O. A maioria daqueles packaging somos nós que fazemos. Eles, inclusive, em alguns concursos, eles ganharam prêmios de designer nos embalagens deles. E esse é um cliente também que nós captamos desde 2015 e que tem um crescimento muito importante, né? Legal. Ou seja, a intenção sempre do grupo foi diversificar para evitar riscos e quando algum mercado pare ou coisa parecida. Então, muito hoje bom. Nós sofremos, como todos, sim, mas não sofremos tantos como temos colegas gráficos que, por exemplo, que temos um grande concorrente nosso, que ele trabalhava quase que 95% para a parte de cigarro, de tabaco, e ele teve que dar férias coletivas por 30 dias. E é faturamento zero, não sai nada. Sim. E, por sorte, nós mantivemos faturamento. E o melhor, quando nós tínhamos um cliente que era 50% do nosso faturamento, nós atendíamos aproximadamente 30 clientes por ano, 26, 28, 30 clientes a arrebentar. Hoje em dia, quando não está mais esse cliente, nós atendemos a 106 clientes por ano passado. Nossa. E até maio, agora quando eu fiz a apresentação na sexta-feira, nós tínhamos já atendido 52 clientes na carteira que nós estamos atendendo nesse ano. Com a seguinte observação: na exportação nós temos clientes no Chile, na Argentina, packaging e editorial, e também no Panamá. Ou seja, estão as oportunidades no mercado, mas tem que ser feito sempre com muita cautela. Sim. E principalmente com uma questão de que seja um projeto ganhar-ganhar, né? Sim, porque todos têm que ganhar, cara. Assim como eu estava conversando com o nosso cliente de caixa de hambúrguer, ele estava falando que muita gente quer vender para a China continental pelo volume que representa a China continental, porque a carne bovina lá é a sexta proteína somente. Ou seja, tem um potencial de crescimento muito grande. Só que a China, por ser um grande comprador, ao princípio ele disse que compra por X. Aí o cara vai, prepara toda a estrutura, vê e começa a vender e começa a ficar dependente daquele mercado. Aí depois de um certo tempo ele disse, não, só te pago X menos 30%. Ou seja, ele obriga que você, para seguir vendendo a ele, você tem que se acomodar aos preços que ele dita. Ou seja, esse aí é o imperialismo que não vai fazer bem a nenhum fornecedor, né? Verdade.
Perfeito, Vladimir. Vladimir, é uma pena que já está terminando aqui nosso tempo aqui, mas olha, a gente tem muito assunto ainda para fazer. Te convido para voltar aí, para a gente voltar a falar, quando as coisas Quando você quiser, clarearem um então, pouco mais, andarem um pouco mais, algumas dessas negociações aí certo. aflorarem mais, aí, desenvolverem mais. Convido você e gostaria de deixar aí os minutos finais aí para você fazer as suas considerações finais para os nossos seguidores. Tá? Muito obrigado pela Perfeito. presença aqui. Obrigado a você. Paulo, mais que nada, eu acho que o momento é um momento de crescimento. Muitas vezes a gente aprende pelo amor, mas a maioria das vezes o ser humano, por ser muito egoísta, aprende pela dor. Aprende Né? pela dor. E isso é reportado também às empresas. Eu acho que é um momento de que as empresas devem cooperar-se e não tomar-se como inimigos ou concorrentes ferrenhos. Eu acho que devem entender que estamos no mesmo barco e que se nós remamos para o mesmo lado, vamos sair dessa situação. Nós falamos muito sobre isso nas lives lá, sobre trabalho em rede, né? O trabalho colaborativo. Sim. Nós estamos abertos e buscando sempre parceiros de que possamos nos completar. Como eu disse a você, ano passado a gente chegou a exportar para o Brasil, fazendo com uma empresa chamada Cromoset, que está em São Paulo. Uhum. Nós fizemos parcialmente produtos, eles terminavam e vendiam para editoriais. E estamos sempre dispostos a buscar novas parcerias. Eu acho que temos oportunidade e temos que explorar os benefícios das relações que existam de lado a lado. Né? O Brasil é um mercado grande, que nós estivemos muito próximos do Marcelo Ferreira, que nos fez um trabalho de assessoria técnica. Mas é um país grande que está muito disseminado com gráficas pequenas, sim, que é a grande maioria delas, que são as que mais estão sofrendo, principalmente pela questão de capital de giro. Por sorte, graças a Deus, temos a fortaleza de pertencer a um grupo de 25 empresas, onde uma delas que eu posso te comentar também é um banco. Temos banco, temos telefonia celular também no grupo. E é um grupo que está muito diversificado. E disso se projeta a Mercury em si. Por isso que nós não temos um mercado específico somente de packaging ou editorial ou comercial. Essa ideia foi já plasmada desde da nave-mãe, da holding, para que todas as empresas tenham esse tipo de comportamento. Eu acho que é o momento de que, sobretudo, nós busquemos parcerias. Parcerias e sobreviver. Sobreviver, respirar profundamente, tipo pugilista, estamos aí nas cordas, mas é não baixar a guarda e começar a dar o retorno para ir para adiante. Perfeito. E bola para frente. Com fé em Deus, vamos para frente. Perfeito, Vladimir. Bom, vocês notaram que, apesar de estarmos falando lá com a Mercúrio no Paraguai, o Vladimir, ele é importado lá, né? Ele é daqui do Brasil, ele é daqui do Nordeste, né? Ele tá lá já há 25 anos, né, Vladimir? Em Santa Cruzense, Perfeito, fez a vida lá, perfeito. É verdade. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? E como eu sempre digo, curtam aí, se inscrevam no canal, acionem as notificações. Se não curtirem, digam porque não curtiram, que a gente tenta melhorar. Se curtiram, diga por quê também, para a gente poder aprimorar. E como eu sempre digo no final de cada bate-papo aqui, a gente é uma sociedade colaborativa, como o próprio Vladimir falou, a gente busca parcerias, busca trabalhar em conjunto, trabalhar em rede. É uma coisa que vem se falando muito ultimamente, principalmente agora em tempos de pandemia. E pela primeira vez, a sociedade tem tecnologia disponível para fazer essa colaboração sem se preocupar com distância, com fronteiras, com idiomas. Então, vamos usar essas tecnologias para colaborar, para criar uma sociedade melhor, criar uma humanidade mais evoluída. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.